Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal, e hoje nós temos o nosso Papo de Segunda. Hoje é um convidado, o Vinícius Parada, e ele que já esteve conosco aqui em algumas lives, e hoje o assunto é muito interessante, gosto muito, e é sobre empreendedorismo sistêmico. Como desenvolver a sua parte profissional que está aí parada, estacionada. Eu acho que é um tema bem relevante, que todo mundo vai gostar. Olá, Bruna, tudo bem? Olá a todos que estão chegando aí. Vamos enviar aí uns aviãozinhos. Aqui o Vinícius já chegou. Tem dia que não dá para enxergar nada. Nossa, eu tô muito de branco, né? Tô muito de branco. Oi, Vini. Oiê! Tudo bem, amore? Tudo bem e você? Saudade. Ai, ficou ótimo, assim. Vou achar aqui meu também. Eu tô muito branca hoje, né? Oi, Lu. Beijo. Olá, o pessoal que tá entrando aí. Acho que esse assunto é muito legal. Bom, para quem não conhece, esse é o nosso ursinho, o Vinícius, né? Vinícius Parada Costa ou Vinícius Costa Parada? Esqueci, Vini. Vinícius Parada Costa, Fabi. Aí, tá vendo? Ai, Gabi! Beijo! A Gabi que esteve conosco aqui semana passada. Tá entrando aí a galera. Gente, vai enviando aviãozinho que hoje o assunto vai ser top, top. Eu tô aqui enrolando porque eu fiz uma bagunça aqui na minha mesa, que eu tava aqui ajeitando um negócio e me perdi. Para não ficar enrolando, né, Vini? Vamos lá. Você já tá ajeitado aí, já colocou o fone? Na verdade, meu fone não estava pegando, aí eu vou fazer sem fone mesmo. Não, mas dá para ouvir bem. Tá? Então tá bom. Dá pra ouvir bem. Bom, Vini, é com você. A live é toda sua. Conte para nós, Obrigada. porque eu adorei esse tema. No dia que você publicou, nós já mudamos, né? A live ia ser outro assunto. Mas eu falei, não, Vini, tem que ser esse assunto, porque eu acho que é top. Vai ser muito bom e vai ajudar muita gente, tenho certeza disso. Bora lá, explica lá. Obrigado, Fabi, pelo convite. É sempre bom estar aqui nesse bate-papo de segunda com você. Já tive algumas vezes e eu vim falar de um tema diferente, né? Nessa live eu quero trazer o que é esse empreendedorismo sistêmico que as pessoas estão dizendo e como de fato eles podem ajudar, né? Esse conhecimento pode ajudar na nossa carreira, no nosso negócio, para a nossa vida. Eu Tá, gosto de Vini, só começar. um minutinho, deixa eu só responder Tá. aqui. A Rosângela, que acabou de entrar, ela disse que ela caiu de paraquedas aqui. Caiu no lugar certo, Rosângela. A gente nunca cai no lugar errado. A gente sempre está no lugar errado, no lugar errado na hora certa, não é isso? No lugar certo, na hora certa, sempre. Sempre. Bom, aqui eu sou a Fabi Nolasco, aqui do Criando Raízes em Portugal. Você mora em Portugal também, né? Eu moro em Portugal, o Vini mora no Brasil, ele é terapeuta, constelador. Toda segunda-feira, aqui no Criando Raízes, eu tenho esse quadro que é um papo de segunda, onde tem várias convidadas aqui com temas muito legais, muito importantes, muito relevantes, que vai agregar valor, assim, muito. Se você puder, depois entra no nosso lá na página e tem todas as lives que foram feitas aí. E até dezembro, acho que dia 12 de dezembro é a última live desse ano. Bom, e hoje eu estou aqui com o Vini, né? Com o Vinícius Parada. Ele que é terapeuta, e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo sistêmico. Todo mundo já ouviu falar sobre constelação familiar. Então, nós vamos falar hoje sobre a constelação na parte do desenvolvimento profissional. Tá? Então, assim, o Vini é fera nesse assunto e é isso. Seja muito bem-vindo aqui. Beijo, gente. Vai lá, Como a Vini. Fabi já disse, eu sou Vinícius Parada. Vinícius Costa em alguns lugares, mas é Vinícius Parada Costa.
E eu sou terapeuta, trabalho com constelação familiar e eu desenvolvo um trabalho que leva a visão sistêmica para dentro dos negócios, onde a gente consegue analisar a carreira das pessoas, o empreendedorismo, como ela está se desenvolvendo, como que está o negócio dela. Além disso, eu trabalho com algumas linhas terapêuticas e sou psicanalista também. Então, obrigado vocês que estão aqui. Vai ser uma troca super positiva. Já pega papel e caneta aí, porque eu vou dar alguns insights aqui, algumas peças-chave, peças de ouro aqui pra gente, para que vocês possam começar a ter essa visão sistêmica para dentro da realidade de vocês, que é ou para carreira, ou para o negócio, ou para algo que vocês estão fazendo aí. E qual que é a diferença desse empreendedorismo sistêmico para o empreendedorismo normal, né? A gente fala o seguinte, que o empreendedorismo tradicional, ele funciona da seguinte forma. O cliente, ele tem um problema e eu sou a solução para ele. Então, o meu produto, o meu serviço, o que eu faço, entrega uma solução para ele. Simples, problema e solução. Quando a gente olha para uma visão sistêmica, a gente coloca uma pecinha a mais nisso, que é o cliente tem um problema, eu tenho a solução, mas eu faço parte dessa solução. Eu sou uma peça figurante dentro dessa solução. Então, não é só entregar a solução para o problema. Eu tenho que olhar para mim, porque eu faço parte dessa entrega, né? Empreender, eu gosto de dizer que é uma jornada. E quando a gente não olha para essa peça-chave, que somos nós dentro do nosso negócio, da nossa carreira, a gente não sustenta a jornada. Quando a gente enxerga que nós precisamos estar bem para poder desenvolver o negócio, a gente precisa ter saúde mental, física, para poder ir para frente disso, a gente começa a sustentar isso. Então, o principal elemento do empreendedorismo sistêmico é você. Você é a peça-chave. E aí, no empreendedorismo, quando a gente traz para esse estudo que vai para uma questão de observar esses pontos da carreira, esses pontos do meu negócio, eu separo isso em algumas estruturas, que é a minha postura dentro do negócio, o meu produto, o meu posicionamento, as minhas vendas e a experiência do cliente. Então, quando a gente fala desse empreendedorismo sistêmico, todo mundo imagina, é só vender, é só atender a solução lá, né, do problema que o cliente está me pedindo. Não, a gente tem todos esses pilares para poder enxergar isso. E para quem não está construindo nada, não é empreendedor, mas tem uma carreira, a gente tem aquilo na mente. Eu estudo, eu me desenvolvo, eu vou para o mercado, aí eu arranjo uma empresa para trabalhar e eu entrego o meu tempo para essa empresa, em troca eu recebo por isso. Na maioria das vezes, o que acontece é, eu não tenho força para seguir nessa minha carreira ou no meu empreendedorismo, no meu empreender. Então, por algum motivo, no meio do caminho, eu travo, algo acontece, eu fico cansado, eu me questiono, né? Será que isso de fato é para mim? Será que eu estou fazendo o que eu gosto? A gente fica desmotivado, os clientes não chegam, né? E por aí vai. Então, o empreendedorismo sistêmico, ele surge para a gente olhar para tudo isso. O que a gente começa? A gente começa a ativar a nossa postura dentro disso, que eu falo de uma postura adulta, porque quem conhece constelação, quem não conhece, eu vou explicar rapidinho, a gente tem um processo de uma criança interna que se movimenta com a gente no nosso processo da vida. E muitas das vezes eu não sei, mas essa criança, ela vem para fora. Então eu faço birra, eu não estou pronto para ouvir, por exemplo, alguma crítica. Tudo isso pode ser a minha criança gritando aqui dentro, porque de alguma forma ela não está sendo olhada e ela nunca foi acolhida, né? Então, o processo do empreendedorismo sistêmico é a gente ativar essa postura. Eu coloco essa criança em acolhimento e venho para o meu lugar de adulto, porque empreender é um jogo de adultos,
né? A gente vai fazer estratégias, a gente vai olhar para o nosso negócio, para a venda, para o cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando eu crio, quando alguém me procura para falar, Vini, olha, minha carreira não tá bem e eu vou fazer um mapeamento sistêmico, a primeira coisa que eu vejo é como está essa postura dessa pessoa dentro do próprio negócio dela. Será que ela está assumindo as responsabilidades? Será que ela está entendendo e se conscientizando o quanto o produto dela pode ajudar muitas pessoas? E às vezes isso é passado em branco, né? É assim, levantei da minha cama e falo, vou criar um produto, vou abrir uma empresa. Mas eu tenho que olhar para várias coisas, né? E além disso, além desse mapeamento sistêmico que eu faço, né? Nós analisamos as seguintes questões que são primordiais para a gente entender o que está acontecendo com o nosso negócio ou a nossa carreira, que são as peças ocultas, dinâmicas ocultas que acontecem no nosso sistema empresarial, que nós não conhecemos, desconhecemos disso. E aí eu começo a achar que o problema está em mim. O problema está em mim, eu tenho que fechar, isso aqui não era para mim, não está dando certo porque eu não estou conseguindo fazer do jeito que eu gostaria. Então, ele começa a ativar, o empreendedorismo sistêmico começa a ativar a nossa postura, onde a gente começa a enxergar detalhes que a gente não tinha visto antes, e nós começamos a experimentar novas visões para a nossa vida e para o nosso negócio, porque não tem como a gente mudar uma coisa na nossa vida que não seja uma mudança que vai para as outras áreas também, né? Então a gente sai de um estado interno onde eu não enxergo o que está acontecendo, eu só estou no problema do que está acontecendo ali na minha vida. E eu faço um movimento sistêmico que é terapêutico, e esse movimento sistêmico, ele começa a abrir um campo de visão diferente para eu olhar um outro lugar que eu posso ir. Então eu crio nesse movimento sistêmico um lugar novo interno dentro de mim para olhar melhor para esses negócios, para a minha carreira. Entendi. Ô, Vini, e assim, quando você tem esse bloqueio, porque chega uma fase da vida da gente que de repente a gente bloqueia. Aí você bloqueia a criatividade, dá um bloqueio, que aí você fala assim, meu Deus, mas como é que... Da onde vem esse bloqueio? Né? Eu não vou nem estender para a gente ficar só nessa pergunta, porque senão a gente acaba fazendo outra pergunta em cima dessa, né? Mas o porquê que vem esse bloqueio? Assim, de repente, você está num patamar ali, de repente, dá bloco. Olha que legal, Fabi, isso que você trouxe, porque assim, a gente está aqui no presente, a gente vive o agora, aqui no presente, mas muitos ainda olham para trás. Se prendem em algum momento, ou se prenderam em algum momento em algo que aconteceu no passado. Então, basicamente, nós estamos conectados com algumas ações do passado, que são padrões repetitivos e crenças, que vão tirando a nossa força no empreender e na minha carreira. E aí eu começo a travar, eu começo a espanar. E aí surgem os medos, medo das contas, medo da escassez, insegurança, medo de se posicionar, de se comunicar, de utilizar uma comunicação assertiva, de criatividade. Tudo isso vai travando a minha vida, o meu negócio, a minha carreira agora, nesse momento. Mas isso, Vini, acontece por quê? Porque assim, o mundo tá girando, né? Tá girando rápido demais. Tá travando aí, gente? O mundo tá assim, tá rápido demais. Aí você para para ver. Não é assim que tá rápido. Então, assim, você às vezes não consegue acompanhar. Que isso foi uma das perguntas que eu tive aqui. Você não consegue acompanhar.
né? Tem pessoas que acompanham, que já tem aquela que é visionária, que já acompanha e já está lá na frente. Aí você estacionou, será que é porque tá esse movimento rápido, ou porque realmente a pessoa teve esse bloqueio aí? Então, Fabi, na visão sistêmica, a gente cria esse olhar para o passado na nossa vida, né? Então, uma das ferramentas do empreendedorismo sistêmico é esse olhar para o passado. Eu preciso entender que o que eu vivo agora, 90% é relacional. Eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas, isso dentro do meu negócio e da minha carreira. Mas uma coisa que o empreendedorismo sistêmico traz é o seguinte: ele diz o seguinte, que 80% da nossa carreira, do sucesso na nossa carreira, corresponde à nossa história pessoal e 20% é somente estratégia. Então, se eu estou tendo algum problema na minha carreira ou no meu negócio, eu preciso iniciar uma jornada de olhar para a minha história pessoal. Por quê? Porque eu tive crenças, eu tive aprendizados, né? Eu fui para a faculdade, eu vivi em outros sistemas, e aí eu adquiri a forma desses sistemas de comunicar, de falar, porque eu queria ser pertencente ali. Só que isso me acompanha até hoje. E aí Você eu preciso mesmo teve olhar. essa mudança, né, Vini? Você teve Oi? essa mudança que é visível, né? Você tinha um outro perfil, era outra área que você atuava e você mudou tudo. Até o seu perfil no Instagram iniciou de novo, mudou tudo, tá belíssimo. Adorei o conteúdo, as cores, a paleta, tudo. Então, assim, você mesmo teve essa guinada, né? Teve essa percepção. Porque, assim, se você fala 80% de história, 20% de estratégia. Então, não adianta nada eu ter a estratégia se eu não mudar a minha história. Nessa parte desse, né? Sim, sim, porque o que acontece? A estratégia, a gente pode seguir milhões de estratégias, né? Mas a minha história, ela vai estar sempre aqui. Eu preciso me conectar com essa minha história, com essas questões que aconteceram no passado, para que eu equilibre essas questões e elas não pesem mais nos meus ombros, que é um peso inconsciente, aqui no presente. Então, eu preciso fazer essa dinâmica de olhar para tudo isso, para que eu possa ter força para carregar o meu negócio agora, a minha carreira, e aí sim eu conseguir ter sucesso com isso. A E o que Rosângela está falando que às vezes isso acontece com ela. Não é só com você, não, Rosângela. A não maioria é. das pessoas acontece isso. Você está. Eu acho que são ciclos, né? Não sei. É São porque se a gente ciclos. for fazer um parâmetro falando de empreendedorismo tradicional, o empreendedorismo ele teve um crescimento ali em 2014 e 2015, que foi um boom, né? Onde as pessoas foram procurar, conhecer mais, novas empresas. Naquele momento, antes, era mais fácil assim, a gente se conectar com o cliente, com o paciente, porque a forma dessa conexão era mais simples. Hoje, a gente tem produtos e pessoas fazendo mais coisas parecidas. Então, eu preciso ter um diferencial, que eu olhe para o meu negócio, que eu entregue a minha promessa de solução e que o cliente comprove que eu possa entregar aquilo. Então, tecnicamente era mais fácil, agora está um pouco mais difícil, mas ainda existe mercado para todo mundo. E o empreendedorismo sistêmico, ele é um caminho que vai abrindo a gente para novas possibilidades. Novas possibilidades vão surgindo com essa nova visão que a gente tem. E aí a gente vai conseguindo enfrentar os desafios que eu falo que são desafios racionais, né? A minha racionais e relacionais. Porque hoje, muito mais, você troca experiências, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que é assim, entre em contato com um cliente seu e pergunta como ele está. Se ele de fato está bem. Se ele precisa de algo de você, você vai desenvolver mais para frente, mas coloca ali a sua essência, conecta com a essência dele para ver
o que que ele está passando, o que que ele tem, se está tudo bem. E aí, no meio do caminho, você mostra para ele que se ele precisar de algo que você tem, vocês podem fazer uma troca. Então, a minha essência se relaciona com as pessoas. E eu costumo dizer que é assim, parte desse adulto e parte dessa criança é quem se relaciona diretamente com essas pessoas. Então, quem em mim se relaciona de fato com essas pessoas, né? É a minha criança que não aceita crítica, que está caçando dinheiro, que está achando que o dinheiro está na mão do cliente, ou é eu, adulto, que vou trocar experiências, dispor para ele o meu serviço. E aí, olha como fica mais leve, né? Quando a gente pensa dessa forma, né? Aí nós vamos enxergando ao longo desse caminho quais são os pontos que a gente precisa mudar e fazer para que as coisas possam seguir um caminho positivo dentro do nosso negócio e da nossa carreira. Isso vale para todas as áreas também, né, Vini? Porque assim, você está num caminho e aquele caminho não está te levando a lugar nenhum, você só está levando porrada ali. Você, alguma coisa está errada, né? Então você, às vezes, ou você tem que mudar a forma de olhar, a forma de pensar, a forma de agir, para que isso, para que tome outros caminhos, né? Ô, Vini, Sim. assim, quando eu vou fazer um mapeamento sistêmico, explica mais ou menos não, explica o que é esse mapeamento sistêmico. O que você mapeia nisso? Você conversando com a pessoa, você faz uma pesquisa, um questionário, o que é que ela tem que te mostrar para que você enxergue esse mapeamento? O que acontece, Fabi, é assim, o mapeamento sistêmico ele é uma sessão de terapia, mas ele dura um pouquinho mais, aonde de fato eu vou entender a trajetória não só empresarial dessa pessoa, mas também essa forma de se relacionar na vida dela. E aí a gente vai trabalhando algumas peças ocultas, que é o que eu falo que são as dinâmicas ocultas dentro da constelação que impedem que a gente enxergue coisas novas, e eu vou perguntando para ela como que funciona, como que ela se desenvolveu, como que foi de um emprego para o outro, se isso é da essência dela. É uma conversa, um bate-papo, né? E aí eu vou mapeando as seguintes coisas, porque as peças ocultas, elas estão em nós, não estão no meu negócio. Parte do meu negócio, que pode estar dando errado, é 20%. Então, 80% é uma conversa mais direcional para a pessoa me falar como que é a vida dela. E aí a gente vai enxergando as peças ocultas, que é uma questão, por exemplo, de perfeccionismo, de não saber fazer simples e bem feito, fica perdendo muito tempo naquilo. Questão do auto-julgamento, da autocrítica, né? Questões relacionadas a padrões repetitivos do passado. A gente também fala muito de comunicação assertiva. E aí, o que eu vou trazendo para ela? Nova consciência. Porque o que acontece? Já a minha história está aqui comigo até o dia que eu morrer. E aí, se eu fizer algo diferente na minha vida, eu posso propagar essa história para depois da minha vida. Só que a gente não se olha, a gente não tem um autoconhecimento, a gente não percebe as nossas emoções. Então, tudo isso é que vai gerar uma nova consciência para ela. Só que tem que ser algo externo. O interno, ele já está aqui, mas dificilmente a gente vai olhar para isso e vai falar com exatidão: olha, o caminho que eu tenho que seguir é esse, eu preciso ir por essa direção. Quando a gente tem alguém externo que entende disso, que tem um olhar, uma visão melhor, né? Nós conseguimos falar: olha, sabe isso que você está falando que não é certo? Tem uma coisa positiva, olha aqui, ó, e eu vou te mostrar. Então, o mapeamento sistêmico, ele vai alinhando essas peças, porque eu falo que o empreender é um jogo de adultos, de fato é um jogo, a gente vai colocando essas peças no tabuleiro, elas são as nossas estratégias, o nosso relacionar, só que tem as peças ocultas que estão com a gente, elas estão atrapalhando a nossa vida, mas a gente não sabe o que é, como que a gente destrava, o que que a gente pode fazer. Então, se conectando com esses padrões, com essas crenças, a gente começa a fazer o desbloqueio.
E aí eu trago a constelação para dentro disso, os bonecos, o movimento da água e tudo mais, quando eu faço constelação na água. E aí a gente vai trabalhando o desbloqueio e vai criando uma nova consciência, tanto emocional quanto uma consciência mais direcional para essa pessoa conseguir ir vendo as próximas etapas que ela vai fazer e sair dessa zona de trava que ela tá, né? Indo para o destrave. Nossa, tô comendo aqui as palavras. A Rosângela tá aqui assim afiada, gente. Temos que ter muita autoconfiança e acreditar mais em nossas capacidades. Acho que foi isso que o Vini acabou de dizer, né? Sim. E sabe o que é legal, Fabi? É que assim, o empreendedorismo sistêmico, ele traz uma visão tão leve para a nossa vida relacionada a essa questão dos nossos negócios, porque ele fala o seguinte, do nosso servir genuíno. Eu tenho que ter uma profissão para ganhar dinheiro, sim, mas eu tenho que entender que essa profissão se conecta com a minha essência. Porque aí não é um trabalho, é algo que eu posso fazer ainda mais na minha vida, que vai ajudar outras pessoas. E isso vai para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer ramo, nicho. A gente precisa entender que aquilo que eu sirvo às pessoas tem que se conectar com a minha essência. E isso pode ser visto até como uma missão, dependendo aí do nosso nicho de trabalho, né? Onde a gente precisa enxergar que a nossa essência ela vai se conectar com a essência dessas pessoas, para aí sim a gente produzir trocas equilibradas que vão gerar dinheiro pra gente. Que é aquele negócio, né? Fazer o que a gente gosta, né? Fazer o Sim, que a por isso gente que eu... gosta. Às vezes nem sempre a gente faz o que a gente gosta, mas pelo menos fazer assim, bem feito, né? Dar atenção àquilo que você está fazendo, né? A, a, a Gi, oi Gi, saudades de você, de sua Ih, comida por aqui. Beijo. Ela fez uma pergunta muito boa. Existe, então, a possibilidade de orientação vocacional? aos 40. Ela falou, colocou embaixo. Ah, tá. Então, na verdade, o empreendedorismo sistêmico ele não é uma orientação vocacional, mas ele pode te instruir do que conecta com você, porque se conecta, a gente já tem 50% leve, né? E aí a gente consegue direcionar o seu caminho para uma outra área de trabalho, algo assim. Mas o que acontece? Nesse período eu venho trabalhando com pessoas que já estão travadas. Não com a missão dessas pessoas em si, né? Tipo, Vini, tenho um monte de... Vou fazendo vários bicos, não sei o que eu vou fazer. Não é com esse perfil que eu estou trabalhando ainda. Mas é uma possibilidade de a gente ter uma orientação dentro da visão sistêmica que possa me mostrar no que eu conecto mais na minha vida, naquilo que eu quero fazer para o meu negócio, para minha carreira. E aí depois procurar uma orientação vocacional para ver se de fato eu encaixo ali. Então pode ser que uma complemente a outra nesse percurso, né? Porque todo mundo sabe o que realmente gosta de fazer, né? Às vezes a gente não consegue trabalhar com aquilo que a gente gosta, mas a gente pode estudar a área, fazer treinamentos e como é que fala? Seguindo esse caminho aos poucos, trilhando esse caminho aos poucos, né? Porque às vezes a gente não faz aquilo que a gente gosta, mas a gente deve trilhar um caminho para que chegue nisso, né? Também, né? E aqui peraí, deixa eu ver aqui. Gente, entrou alguma coisa no meu. Ou seja, a Fabiana, acho que é a Fabiana, né? Fabi, Isso, né? Ela está perguntando. Lê aí, Vini, porque tô ela aqui. colocou assim, ou seja, a primeira motivação deve ser o amor e depois o dinheiro. É dessa forma mesmo que o empreendedorismo sistêmico ele indica, né? Que a gente se conecte primeiro, isso vai ficar leve para minha vida, e aí sim, isso vai me dar o retorno financeiro que eu preciso. A questão é que o ponto principal disso também é a questão relacional, né? Eu costumo dizer o seguinte:
Quanto melhor eu me relaciono comigo mesmo, melhor eu consigo me abrir para me relacionar com os outros. Então, essa motivação, ela é de fato algo que vai se conectar com a gente para que a gente possa fazer com maestria aquilo que o nosso coração está pedindo, né? Uma profissão de amor, podemos colocar assim. E isso vai gerar uma consequência que é o sucesso para minha carreira. É, porque tem, meu professor querido, ai, gente, ele é um fofo mesmo, né? É, porque assim, até esqueci o que eu ia falar, continua, Vini, porque até me perdi. Achei tão E essa bonitinho. questão do relacionar-se que a gente está falando, é assim, e como é que eu me relaciono comigo? A forma como eu me relaciono comigo diz muito bem como eu consigo espelhar isso para fora, né? E diz também como foi a forma que eu aprendi a me relacionar. Porque isso está no passado, através dos meus pais, dos meus professores, dos meus mentores, né? Como o meu sistema se relacionou até eu chegar até aqui, como os grupos que eu tive também presente me ensinaram a trazer até aqui. Só que a minha carreira e o empreendedorismo, ele traz uma demanda que a gente precisa equilibrar esses pratos, né? Então, enquanto a gente consegue se desenvolver dentro desse papel, que é sustentar, eu costumo dizer o seguinte, que eu já repeti aqui, né? O empreendedorismo, ele é um jogo de adultos, e a maioria desiste desse empreender porque não sabe e não consegue sustentar uma constância, né? Quer resultados rápidos do dia para a noite, quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Não, empreender exige tempo de experimentação. Então, essa questão do relacionar-se e da constância, ela é uma questão de experimentar esses pontos relacionais. E aí as coisas começam a andar na nossa carreira quando a gente se disponibiliza para olhar de uma forma diferente e também para experimentar novos caminhos, né? Então faz a diferença a gente estar aberto a isso. Tá. Gente, para quem chegou agora, o Vini está falando sobre empreendedorismo sistêmico dentro da constelação sistêmica, né? Então, mas ele está falando na área de desenvolvimento profissional, mapeamento sistêmico disso. É bem interessante porque é onde ele vai mapear a sua história de vida ali para ver aonde que está o seu bloqueio, aonde que você estacionou para que você consiga continuar, né? De uma outra forma, mudar a sua história aí e ter mais estratégia para seguir adiante. Porque assim, empreender é uma construção, é um Construção. processo, né? Isso mesmo. Né? E quando a gente traz essa questão do empreender tradicional para o empreender sistêmico, né? A gente fala que o empreendedorismo sistêmico, ele vem ativar essa força da constância e ele vem ativar a nossa ação dentro do nosso negócio. Porque o meu negócio é onde eu estou presente, é onde as coisas acontecem, é onde eu estou dando meu tempo. E aí, nesse mapa sistêmico, Fabi, a gente vai olhar o que esse paciente, esse cliente, está preso, no que ele está preso ao passado. E muitas vezes o que ele está preso ao passado é uma postura de medo, é uma postura de, às vezes, né, de arrogante. Por exemplo, meu produto ele custa 500, eu quero vender a 800, né? E eu não entrego esse valor. E aí a gente começa a mapear tudo isso. Eu quero. E aí ele fica naquela questão: eu quero crescer mais para quem tem carreira numa empresa, por exemplo. Eu quero crescer mais, eu preciso de um cargo melhor, eu quero que aumente o meu salário. Talvez seja uma postura arrogante nesse momento. E você não está percebendo. Uma questão até inconsciente. E aí, quando a gente movimenta essas peças ocultas nesse tabuleiro, que é esse jogo dos negócios, quando essa pessoa ela se encaixa no lugar certo dela dentro disso, é aí que o todo, a vida dela inteira, vai mudar. Não só o negócio dela,
né, a carreira dela, mas ela começa a transbordar essa mudança para as outras áreas da vida dela também. É aquele tal negócio, né, Vini? Um passo de cada vez, né? E fazer bem feito aquilo que você faz naquele momento. Que nem às vezes, assim, a gente vai dar um exemplo. Você chega num restaurante, numa loja, num comércio, no modo geral. Você chega, o atendente olha para você, não te dá assim de mau humor, ou nem te atende, ou nem, né? Por quê? Porque ele deve ter tido um mau dia, ou ele não gosta do que ele faz, ou ele realmente não teve um treinamento para isso, né? Porque eu fico observando muito nisso. Eu que sempre trabalhei na área de atendimento ao cliente, então, assim, essa parte de relacionamento ao cliente, eu observo tanto, me dá vontade de entrar na empresa, de conversar com aquela pessoa, falar, ei, você está vendo, assim, né, as pessoas que trabalham com você está conseguindo enxergar essa parte? Porque, assim, a pessoa que está ali, ela não percebe também que ela está atraindo para ela só coisa, assim, negativa. Porque ela não vai ter um sorriso, um bom dia legal, as pessoas vão olhar com o mesmo desprezo que ela está fazendo. É a mesma coisa ao contrário, né? Quando você chega num lugar, a pessoa com aquele sorriso, já, bom dia, seja muito bem-vindo, o que que você deu, o que eu posso lhe ajudar, não sei o que, não sei o que lá. Você se sente bem, né? Porque a gente tem que entender que todo mundo é cliente. Nós somos clientes. Todo mundo é comprador, né? De alguma forma. Então, a gente precisa ter essa visão também, né? Mesmo que você não Sim. faça aquilo que você goste, mas busque melhorar no seu dia a dia, porque você vai ser visto, né? Você vai ser lembrado. Então, tem que buscar isso também, né, Vini? Não pode deixar estacionar e aí você criar um bloqueio. E também, Vini, me fala uma coisa. Quando a gente, assim, tem esse bloqueio aí que você fala de passado, alguma coisa, pode ter tido algum trauma, alguma coisa chegamos nessa parte, né, Vini? Que tenha acontecido com aquela pessoa, ou ela teve um momento com alguém no trabalho, que aquilo machucou ela e que ali travou, porque ela era uma pessoa muito boa, de repente, pode ter isso também? Isso é um dos agravantes? Sim, Fabi. E o que que acontece? Quando a gente tem traumas e quando a gente tem crenças que são limitantes, né? Quando eu falo de crenças, eu falo assim, aquilo que a gente ouviu de nós, de papai e mamãe, né, no nosso período de aprendizado, que hoje a gente traz para a nossa vida, né? Um exemplo de um cliente que eu atendi semana passada é que era assim, ele sempre me dizia, até a história dele se conectou um pouco com a minha, na questão de que sempre quando ele recebia algum dinheiro do pai ou do avô, os dois falavam assim para ele: se for caro, não compre, compre uma outra coisa. E aí essa pessoa viu no empreendedorismo com a dificuldade de investir em coisas que eram maior do que ela poderia ali visivelmente pagar, mas que trariam grandes benefícios para a própria empresa dela, tipo um software, alguma coisa que mudasse a gestão, a contratação de uma pessoa. Então, olha, uma crença ali que foi colocada na infância sobre dinheiro dificultava ela agora no movimento presente dela, né? E aí, quando a gente tem esses traumas e a gente tem essas crenças, o mapeamento sistêmico vai ajudar a gente a olhar para elas. Por quê? Porque eu não falo só dessas questões de crenças dos pais, mas, por exemplo, o meu primeiro emprego, que eu tive traumas, né? Um outro caso também que eu atendia, que era assim, a pessoa iniciou o trabalho dela trabalhando com atendimento telefônico e ela tinha que vender. E aí ela conseguia vender, só que ela fazia de um jeito não tão legal essas vendas. Hoje, na empresa dela, ela não consegue, por exemplo, direcionar o departamento comercial, porque ela acha que ela está enganando todas as pessoas que vão comprar, que as pessoas não vão comprar, que ela precisa, tipo, utilizar de uma enganação para que as pessoas comprem,
porque ela não consegue ver o quanto aquele primeiro emprego atrapalhou ela nesse movimento agora, né? Então, olha quantas coisas a gente tem aí que a gente nem sabe, que nos acompanham até aqui, né? Quando a gente experimenta essa postura nova da visão do empreendedorismo sistêmico, a gente cria em nós um respeito pelo olhar dos outros, um direcionamento melhor para a gente tomar as nossas decisões. A gente começa, de fato, a criar uma nova visão, né? E aí a gente começa a, de fato, entrar no nosso lugar de empreendedor, da nossa carreira. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele traz a visão de um todo. E a visão do todo, ela é maior do que a soma de todas as partes. São os nossos sistemas. A gente tem um todo e tem os nossos sistemas, que são os nossos empregos, a nossa família, a nossa escola. Então, quando a gente vai aprendendo que todas essas partes elas são importantes, a gente trabalha individualmente cada uma para fortalecer o todo. Você me fez lembrar de uma coisa, assim, eu tenho uma crença limitante, que é sobre vendas. Eu não consigo vender, tipo, ligar para a pessoa, estar com o produto e vender. Não consigo. Isso eu sei que é uma crença limitante, você me fez lembrar de um emprego que eu tive quando eu era lá menininha, que eu tinha que vender. Aí você me fez lembrar disso. E engraçado que, assim, se eu tenho um comércio, se o cliente ele entra no comércio, ele não sai sem comprar, entende? Eu já consigo, ali eu vendo tudo para ele ali. Mas, assim, se eu tiver que bater na sua porta para vender, entende? Então, assim, você me fez, eu tenho essa crença limitante. Você me falou de venda, eu já... Entendeu? A Todo primeira mundo coisa que tem eu falo. dificuldade, né, hoje com essa questão da venda, né? E mais a venda é relacionamento. Nada mais é do que relacionamento. Eu não preciso falar para você, Fabi, compra aqui para mim. Eu posso te falar, Fabi, olha, como que você tá? Tá tudo bem? E aí eu vou conversando, trocando com você. Em algum momento eu posso te falar, olha, esse problema que você me trouxe agora, eu posso te ajudar a resolver. E eu tô vendendo para você sem falar, compra agora, né? Então, mas por que Tem que tem formas. se o cliente for o receptivo, né? Se ele está aqui, eu consigo fazer a venda. Agora, se eu tiver que ir até ele, não. Você vê como é que é? É uma crença limitante, porque assim, se ele chega até mim, eu faço venda. Agora, se eu tiver que chegar até ele, eu não faço. O que será, né? É uma A coisa gente assim. precisa olhar para essa criança com Ah, eu vou essa fazer lá. postura Vou fazer, aí. pode marcar essa terapia que eu quero fazer. Eu quero fazer esse mapeamento sistêmico. Bom, Vini, lê a pergunta aqui, que eu Leio. não... A Fabiana colocou assim: também precisa tratar Isso a crenças gente acabou de limitantes, falar, né, né? professor? Sim, Fabi. Na verdade, quando a gente trabalha as crenças limitantes dentro da constelação, a gente não trabalha que nem numa terapia convencional. A gente faz o paciente entender, esse cliente entender, que essas crenças fazem parte da história dele. Ele não pode excluir elas. Nessa nova consciência, a gente consegue transformar essas crenças e substituir para novas crenças. Crenças positivas, né? Outra pergunta aqui. Quando as pessoas à sua volta vê muito potencial em você, porém só a gente não enxerga o potencial todo, existe um exercício rápido e simples para destravar? O que a gente precisa ver aqui? Foi agir, né? O que a gente precisa ver aqui, Gi? Que tem uma coisa também muito importante dentro da visão sistêmica, que é assim: quando a gente não reconhece a nossa história, a gente pode cair durante o caminho. Então, nesse caso de uma pessoa que tem esse elogio, mas não se reconhece, eu trabalharia com ela no destrave, dentro do mapeamento, essa questão de ela fazer para mim a história dela. Ela reconheceu quanto ela passou, quanto foi essa jornada, quais foram os desafios que ela venceu,
para ela estar aqui hoje. E aí isso cria consciência nova interna, tanto emocional quanto consciente, para que ela se coloque nesse lugar que as pessoas estão dizendo hoje. Uma outra coisa que a gente precisa analisar aí a gente precisa analisar essa criança, que provavelmente essa criança ela está sendo excluída de alguma forma, não está tendo conexão com o que ela tá, com o que o adulto está vivendo hoje, né? E também a gente trabalharia a postura sistêmica aí. O que fala essa postura sistêmica? Que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Não adianta eu ficar procrastinando, não adianta eu querer fugir daquilo. É o que eu estou vivendo, então assim, vamos fazer para tirar o peso. Quando a gente tira esse peso, a vida começa a fluir, as coisas começam a clarear e a gente começa, de alguma forma, entrar no caminho da nossa jornada. Muito bom, Vini. Muito bom, muito bom. E, ai, nossa, é tanta pergunta, é tanta coisa que vem na cabeça, é tanto, né, um assunto assim que vale a pena, né? Que vale a pena. Porque às vezes você está ali estacionado e você não sabe por quê. É uma coisa tão fácil de destravar, né? E às vezes a É, pessoa vai procrastinando e vai arrastando e vai levando, e aí vai piorando a situação, né? sim. E eu tenho muita gente que fala, que chega para mim assim, Vini, eu tô te procurando pra gente olhar pra minha carreira, mas olha, eu achei que eu estivesse fazendo tudo certinho, mas eu não saio do lugar. E aí, o que a gente precisa observar? Que primeiro que as estratégias, elas levam tempo para funcionar, né? Não é do dia para a noite. Às vezes a pessoa vai conseguir destravar o negócio dela ali na ação 20 dias, 20 meses, 20 semanas. Depende do movimento dela, né? E segundo, que eu gosto de dizer, quem em mim faz essa atividade? Que também vai para a criança, para a postura, né? Às vezes a gente está fazendo o que a gente faz ali para ganhar dinheiro, mas não é o que eu quero fazer. E isso vai, de alguma forma, desanimando a minha vida, né? E aí é uma postura de uma criança que o pai fala assim, faz isso agora. Faz isso agora. Você tem que fazer isso. E aí a criança vai lá e faz, emburrada, sabe? Eu vou fazer e faz. E aí eu tô assumindo posturas que não vão me trazer benefício para minha vida, né? A gente precisa olhar para tudo isso. E aí tem a mistura dos campos sistêmicos, então tem bastante coisa ali que tem que ser olhado para a gente destravar. Mas o destravar ele é muito fácil quando essa pessoa ela está disposta a olhar para tudo isso. Ô, Vini, eu tenho uma pergunta aqui, que colocaram na Hum, caixinha. Então, assim, muitas vezes o que acontece na nossa infância a gente carrega, né? E aí sim, você acabou falando uma coisa que, assim, que nem os pais falam, que nem você falou do dinheiro, às vezes, assim, eu lembro que fala assim, das frases, né, que são assim, o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, então a gente fica com aquela crença, né? E esse negócio de você falar, ai, faz isso, olha, você tem que ser isso, né? Você tem que ser aquilo. E isso realmente, ou a maioria das vezes, prejudica, né, o crescimento, a formação da pessoa. sim. É que na verdade, assim, tudo que a gente vivenciou na nossa vida está dentro da gente, né? Quando eu quero colocar alguma coisa para baixo assim do tapete, eu estou excluindo uma parte da minha história. E aí eu não reconheço o meu todo, a minha essência não vai estar presente. Então, quando a gente trabalha no mapeamento sistêmico, a gente levanta essa criança para entender o que ela está se mostrando, como ela está se mostrando na nossa vida presente, né? E aí eu preciso entender, olha, e aí através de exercícios a gente coloca essa criança num lugar confortável, entrega para ela tudo que a gente tem como adulto e fala, olha, você não precisa mais chorar, você não precisa ficar mais sozinha. Olha o quanto eu construí aqui e você tá junto comigo. E a gente vai dando força para essa criança ficar num lugar tranquilo. E aí a gente dá força para nossa história na vida.
que é o que vai dar sequência na nossa jornada, né? Então, a gente precisa ligar essas partes que aconteceram na nossa vida, porque elas montam o todo, que é a nossa presença no que a gente está fazendo agora e o que agora a gente vai construir para o nosso futuro. Gente, ele é fera, né? Fera, ele estuda muito e ele é, nossa, é demais, né, Gi? Demais, né, Gi? Os fãs, né? A Gi tá falando aqui que, deixa eu ver, a minha criança interna está mais madura do que a mulher de 40 anos, é isso. Isso aí! A palavra tem uma força tremenda, sim, gente. Sim, Muito. sim. Por isso que essa questão relacional ela é muito importante para quem está empreendendo, né? A gente precisa utilizar da nossa comunicação um modo de se conectar com essas pessoas, sem que eu obrigue elas a fazerem nada, né? Mas que elas vejam a necessidade de estarem comigo, para que assim no futuro, em algum momento, né? A gente fala do funil de vendas, por exemplo, no Instagram ou na parte do marketing, mas eu preparo ela nessa comunicação a quando ela estiver de fato preparada, ela comprar algo de mim. Eu venho preparando ela, entregando devagar para ela o que eu posso resolver na vida dela, o que eu posso ajudar ela a olhar, né? Conectando os sentimentos e as emoções dela comigo, para que em algum momento ela fale: meu, o Vini tem o que eu preciso, então eu vou comprar dele agora. Entendi. Entendi. Olha, sensacional. Sensacional, Vini. Sensacional. Ô, Vini, eu não fazia ideia que, assim, eu achava que a constelação familiar, sistêmica, né, ela só tinha na área familiar mesmo, nessa área pessoal, e não na área profissional. Eu achei bacana isso, porque você pode ter uma ampla visão de todas as áreas da sua vida, né? Ela abrange assim um todo, não é só uma coisa específica, né? Sim, Fabi, a gente divide a área sistêmica em várias partes. A gente tem as constelações familiares, que trabalham os assuntos relacionados à questão do relacionamento, família e tudo mais, vícios. A gente tem as constelações organizacionais, que trabalha com o empreendedorismo sistêmico. A gente tem o direito sistêmico, que trabalha na consolidação, na mediação de questões jurídicas. A gente tem a pedagogia sistêmica, que trabalha com um novo olhar para dentro da pedagogia, trabalhando a questão dos sistemas da criança que ela traz para dentro da sala de aula. Então, olha quantos assuntos a gente tem dentro da constelação familiar. Agora tem um assunto novo que está. Agora tem um assunto novo que está em alta, que a constelação tradicional ela é feita com bonecos e agora a gente está utilizando a água para fazer. Então, os bonecos eles ficam submersos ali na água, fazendo as movimentações. E aí se cria dentro disso um novo olhar para a constelação, que são as constelações hidrossistêmicas também. Então, olha quantas ramificações tem a constelação, né? A visão sistêmica abrange todas elas. Nossa, fantástico. Agita igual eu aqui, agita aqui. Estou muito impactada com todas as colocações e possibilidades. Eu também, Gi. Também, não fazia ideia que mexia tanto com essa parte profissional. No entanto, que eu já tive vários insights aqui de lembrança, você foi falando, eu fui. Falei, nossa, mas isso aconteceu comigo, mas essa possibilidade. Olha, fantástico. Vini, você quer acrescentar mais alguma coisa assim que ficou aí no ar que a gente. Achei fantástico, Vini. Olha, realmente achei fantástico. Adorei. Eu já Eu vou, pode quero. marcar meu horário. Tá bom, já vou marcar aqui, hein? O que eu gosto de falar muito para as pessoas que. Porque, assim, foi um conhecimento novo que eu trouxe aqui para vocês. E que tem várias partes que se integram, né, esse conhecimento. Então, para quem não me segue lá no Instagram, segue que eu tô falando. Vai lá, me segue, porque eu tô falando dessas peças ocultas.
Eu já falei de umas duas, eu tô soltando cada vez mais isso. Porque eu não posso entregar tudo, porque vocês vão ficar, não vão saber como utilizar esse conhecimento. Então, eu vou preparando as pessoas para elas olharem com carinho para isso, para irem acessando na sua própria história, o que que tem. Então, quem puder me seguir lá, segue. E uma outra coisa que eu quero preparar aqui para vocês, que é em primeira mão, é quem tiver interesse em entender mais sobre o empreendedorismo sistêmico, vai lá no meu Instagram, me manda um oi, que eu vou colocar vocês dentro de uma sequência de e-mails informativos para vocês começarem a olharem para a própria carreira e perceberem quais são essas peças que vocês não estão enxergando e que está travando vocês ali. Então, eu estou criando esse retorno de e-mails para todo mundo ir acompanhando, seguindo o raciocínio, aprendendo a fazer alguma coisa na prática. Então, quem quiser, fica à Eu quero, disposição lá o meu direct, tá? Para a gente fazer, eu para eu quero. integrar vocês. E, pode falar. Eu quero. Pode me incluir lá, eu quero. Pessoal, olha, gente, salva essa live, compartilha para que a gente possa aí enviar mais conteúdos desses, que é fantástico. Eu adorei a pauta de hoje, assim, eu estou bem assim, eu quero perguntar tanta coisa, mas ainda vou pelar aqui. Olha lá, aqui, deixa eu ver quem é. A Fábia. Faz tempo que eu não vejo ela por aqui. Eu já estou realizando empreendedorismo sistêmico. Oi, Tati. Oi, Fabi. Aqui também A é a minha. Fábia está sempre comigo. A Fábia está sempre comigo. Olha, tem um monte de Fabiana hoje aqui. De Fabiana. Ó, Verdade. estou aprendendo bastante. Eu também. Eu também. Estou aprendendo bastante, gostando bastante. Eu adoro assuntos de orientação profissional, desenvolvimento profissional. Eu gosto muito dessa pauta. Eu gosto muito disso. E você trouxe aqui um assunto novo para a gente, que achava que constelação era só para a área familiar. E vocês viram aí que ele falou que tem várias ramificações aonde você pode. Aí dá para fazer todas, Vini? Não, a pessoa tem que chegar e ver qual que ela tá. Porque assim, às vezes você fazendo em uma área, ela começa a melhorar a outra, né? Às vezes não, é fato isso, né? É. Quando esse paciente, esse cliente chega para constelação e ele vem trabalhar um tema específico, ele já consegue, porque assim, lembra? Empreender é um jogo de adultos. A constelação é como se fosse também um tabuleiro. Eu mexi uma pecinha, todas as outras vão mexer também. Então, quando eu trabalho uma área da minha vida na constelação, ela vai se refletir para outras áreas. E isso vai fazer com que essa pessoa não tenha só uma melhora no que ela foi buscar, mas ela vai criar novas consciências para outras áreas da vida dela, coisas que talvez ela não estivesse enxergando. Então, a constelação ajuda num todo mesmo, né? Entendi. Aqui, Vini, gente, tô mesmo ruim. O Vini é fantástico. Com algumas mentorias, a minha carreira já está destravando. Eu acredito mesmo, porque eu gosto muito do trabalho do Vini. Eu acho fantástico. Eu acho ele A assim. Fá, ela tá fazendo mentoria comigo. Na verdade, assim, a gente tá meio que... Eu tô trabalhando com ela um produto que eu vou lançar, que é o efeito de Strave. E aí já tá funcionando. Muita coisa ela já tá falando, Vini, aumentou isso, Vini, tem pessoa me procurando, Vini, estão fazendo isso. Então quer dizer que eu tô no caminho certo, porque nada assim a gente cria do dia para a noite, né? Para quem trabalha com produto, essas coisas, a gente tem que validar, a gente tem que criar um método para que possa ser atingível para mais pessoas, né? Então, o meu método que eu estou criando, que é o efeito de Strave, a Fá está passando por ele agora. A Fá e mais duas pessoas estão passando por Eu também ele. quero. E aí eu vou lançar assim que eu finalizar esse processo com essas pessoas. Ah, que legal, que bacana, que bacana. Ô, Vini, e aí assim, eu sei que a sua agenda é lotada,
Não estou falando aqui, gente, Não, é lotada mesmo. A agenda dele, assim, você tem que marcar com antecedência, que ele não tem muitos horários, não. Essa live aqui a gente marcou, ó, há É, tempos. faz um mês e meio que a gente marcou essa live, né, Fabi? Foi quase, acho que desde o Traz. início, que a gente marcou, porque assim, ele tem que realmente ajustar a agenda dele lá. Então, assim, para quem quiser fazer esse mapeamento sistêmico, que eu acho assim, show de bola, ter essa mentoria para você poder destravar o que está travado aí na sua vida profissional, eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. O Vini realmente é um profissional dedicado e ama o que faz, gente. Ele ama o que faz. Então, assim, vale a pena mesmo. Conversa com a minha essência. Vocês aí, depois da live, eu vou deixar lá o Insta dele e vocês vão lá e mandam um direct para ele. E se vocês quiserem receber também um e-mail, né, com as informações, depois você entra em contato. E aqui, ó, muito enriquecedor o conteúdo, parabéns, Vini, pela entrega, muito especial, servir o próximo, sucesso. Obrigado, Gi. Obrigado. Vini, tá chegando ao fim a nossa live, nosso bate-papo aqui, que é, nossa, maravilhoso, né? Eu sei que você tem outros compromissos, e você quer deixar mais alguma coisinha aí pra gente? Tá. Pra gente finalizar, eu quero dizer que é assim, nada, nada pode impedir o nosso sonho de ser realizado na nossa carreira e no nosso negócio. Só o que pode nos atrasar um pouquinho nesse período é a nossa falta de autoconhecimento, né? Porque empreender também é autoconhecimento. Eu vou passar por N desafios, conquistas, voltar do zero, andar 10 passos para frente, dar um passinho para trás. Então, quando eu tenho autoconhecimento, né, eu me conheço de fato e eu coloco esse autoconhecimento junto com a minha essência dentro do empreendedorismo, dentro da minha carreira, do meu negócio, eu consigo já destravar meio caminho andado, né? Então, preparem-se aí para trilharem esse caminho de empreender. Quem está começando, virão desafios, mas cada dia é um dia, né? Cada dia após o outro a gente vai criando essa força. E para quem está na carreira e está aí consolidado numa empresa, mas está começando a ver umas coisinhas diferentes, começa a entender a sua própria história e ver o que está refletindo, o que a sua história está refletindo nesse trabalho que você está fazendo hoje. Partindo por essas duas vertentes, a gente começa já a ter um olhar inicial para analisar aí a visão sistêmica na nossa vida. Tá aí, gente. Tá aí. O recado foi dado. Então, assim, deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo, não espere aí estacionar de vez, não. Deu o primeiro passo para poder seguir adiante, né? Olhar para frente. É melhor prevenir do que remediar. Remediar, a gente gasta mais energia. É verdade, né? É verdade. Ai, Vini, olha, muitíssimo obrigada por mais essa entrega aqui. É maravilhoso sempre nosso bate-papo. Você, assim, você fala com a alma, com o coração, você entrega mesmo valores. Então, assim, nossa, é fantástico. Olha, só tenho que agradecer. Agradecer muito, Eu que muito. agradeço, Fabi, pelo convite. E vamos marcar próximas. Vamos deixar aí, quem sabe aí, vamos nesse seu novo projeto que você vai entregar, aí você vem aqui para a gente mostrar aí pro Tá pessoal, bom. tá bom? Combinado. Gente, obrigada. Salve essa live para você assistir depois, marca alguém, enfim, compartilha aí, ajuda a gente também, tá? Isso aí. Um beijo grande para todos que participaram. Um beijo, Vini.
Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.